Então, assim, qual seria então, aliás, a nossa pergunta era, seria uma alternativa então primeiro fazer uma reforma tributária e depois fazer uma reforma previdenciária? Claro, porque Mais justo, né? além de ser mais justo, nós acompanhamos os dados e vimos que nós não temos problema no gasto com a Previdência Social, nem no regime próprio, nem no regime geral. O problema não está no gasto, o problema está no funcionamento da economia. E o modelo tributário, ele é chave para garantir o bom funcionamento da economia. Porque ele é a via mais óbvia de distribuição de renda, cobrando de quem tem mais, para que aqueles recursos cheguem ao Estado e o Estado tenha recursos para fazer as políticas públicas. O problema é que aqui no Brasil, o modelo tributário está completamente regressivo. Quem mais paga tributo no Brasil, proporcionalmente, é a classe de 3 a 5 salários mínimos. Isso está na tabela de faixas da própria Receita Federal. E aquela faixa, a maior faixa que eles colocam lá, acima de 320 salários mínimos por mês, a imensa maioria dos rendimentos são isentos. Porque quem ganha 320 salários mínimos por mês, nós estamos falando de 320 mil reais por mês, são os donos de bancos, os donos das grandes empresas. E essas pessoas têm a maior parte do seu fabuloso rendimento isento. É por isso que a concentração de renda aqui no Brasil é escandalosa. O último estudo da Oxfam divulgou que apenas 5 indivíduos possuem a mesma renda que a metade, que 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Né? Então, isso não é um acaso. Isso é um produto desse modelo tributário totalmente distorcido, que não tributa a distribuição de lucros, não tributa fortunas, não tributa remessas para o exterior, desonera, que isso? Deixa vários setores sem contribuir, tanto para a Seguridade Social como outros tipos de tributos, cria incentivos fiscais injustificáveis, benesses. E quem é que está pagando essas benesses? Os créditos incentivados, que as empresas podem usufruir de créditos de operações que ela nem chegou a fazer. E aí, quem é que está pagando essa conta? O orçamento. Então, o modelo tributário, além dele não estar arrecadando de forma adequada, ele está provocando uma despesa pública de forma escondida nos incentivos fiscais injustificados e nas desonerações fiscais também sem justificativa econômica, política, financeira e sem transparência. Isso é o mais grave, a falta de transparência. Então, é aí que nós temos vários privilégios, nesse modelo tributário distorcido. E na política monetária, que essa quase ninguém fala dela. Os juros aplicados no Brasil são indecentes. Não tem outra palavra. Nenhum país do mundo aplica os juros que o Brasil aplica. A taxa básica aqui no Brasil já é uma indecência. E o juro de mercado, aí inibe. Eu tenho tido oportunidades, às vezes, de palestras fora do Brasil. Toda vez que eu falo que o juro de mercado aqui no Brasil ultrapassa 200% ao ano, olha, invariavelmente, alguém na mesa me corrige. Corrige rápido aí, a senhora falou 200. Não pode ser, é impossível. Eu falei, olha, e se for no cartão de crédito, chega a 500. No cheque especial também. Ninguém acredita. Ninguém acredita, ficam assim me olhando, sabe? Então, nós estamos sendo sangrados. Porque quando uma pessoa compra ali um eletrodoméstico a prazo, ela está pagando
3, 4 vezes. E esse custo é um custo estéril. Volta para o sistema financeiro e retira dinheiro da população. Dinheiro que teria que estar sendo aplicado em atividades de formação, em atividades para o bem-estar das pessoas. Ele está sendo sangrado pelo sistema financeiro. E tudo isso amparado nessa política monetária insana do Banco Central, que está provocando, sim, um rombo nas contas públicas, um rombo na economia das empresas e das pessoas. Todo mundo está prejudicado por essa política monetária. Então, essa é o foco. Reforma tributária e reforma da política monetária antes dessa reforma da Previdência, que de forma alguma deveria abarcar esse arriscado modelo de capitalização. Isso nem é Previdência. Isso é um modelo para beneficiar bancos. A senhora defende a auditoria da dívida pública, né? Como ela se aplica? Ela inibe uma reforma previdenciária, ela vem associada com uma reforma tributária, enfim. Como que é esse modelo que a senhora defende? Olha, a auditoria da dívida pública permite compreender esse fluxo de recursos. Quando nós olhamos o gráfico do orçamento anual, todo ano, cerca de 40% dos recursos são destinados ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Todo ano. A Previdência fica com uma fatia muito menor. Então, em primeiro lugar, se nós temos que ver o que está gastando mais, é o gasto financeiro, não é a Previdência. E o gasto financeiro é um gasto estéril, que vai para o mercado financeiro, vai para a especulação. O gasto da Previdência é um gasto virtuoso. As pessoas que recebem as suas aposentadorias, benefícios, etc., elas utilizam esse recurso para movimentar a economia. A dívida pública, se ela fosse uma dívida que estivesse sendo utilizada para financiar investimentos importantes para a nossa infraestrutura, importantes para a geração de emprego, renda no Brasil e etc., como os países avançados fazem, nós concordaríamos e tudo bem. Agora, o que é que nós temos encontrado nessa investigação cidadã? A utilização do endividamento público às avessas. A utilização do endividamento público para alimentar mecanismos que, em vez de aportar recursos ao orçamento público para que o Estado invista em obras e infraestrutura, etc., a dívida está funcionando como um mecanismo de transferência de recursos para o sistema financeiro. Vou dar o exemplo da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que eu já falei. 1,2 trilhão da nossa dívida interna está sendo usado para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Prejuízo de swap cambial de setembro de 2014 a setembro de 2015, o Banco Central acumulou resultados negativos de 207 bilhões de reais em swap cambial. Esse recurso teria dado para dobrar o orçamento da saúde e da educação daquele ano e ainda sobrava dinheiro. O que aconteceu? O prejuízo se transformou em dívida pública, tá? E vários outros mecanismos que, ao longo do tempo, nós poderíamos resgatar aqui o histórico da dívida externa, que é um escândalo. Uma dívida que nasce ali na década de 70, analisando somente o último ciclo, quando havia muita oferta de moeda, porque havia sido extinta a paridade dólar-ouro nos Estados Unidos, e lá o dólar é emitido pelo Fed, o Banco Central americano, que é privado, controlado pelos 10 maiores bancos privados americanos. Com o fim da paridade dólar-ouro, eles emitiram dólar à vontade e passaram a oferecer empréstimos a taxa de juros bem baixinhas, que eles mesmos é que controlavam, a Prime. O Fed controla também a Prime, que é a taxa de juros internacional. Então, veja bem, ele emitiu o dólar,
oferecia o empréstimo, controlava a taxa de juros. Até recomendo um livro, Confissões de um Assassino Econômico. Tem vídeo também, que mostra essa oferta de créditos. O que aconteceu depois? Quando empresas e estados já estavam super endividados, porque a taxa de juro era sedutora, pequenininha demais, e eles ainda davam prazos de carência para começar a pagar, etc. Quando todos os setores já estavam super endividados, eles é que controlavam a taxa de juros, essas taxas ultrapassaram 20% ao ano. Aí todo mundo pagou em 79, pagou em 80, 81. Quando chegou em 1982, México quebrou, Argentina e vários outros países entraram em dificuldade, porque não tinha como pagar uma taxa de juros de mais de 20% ao ano de uma dívida em dólar naquela época. O que isso possibilitou? Em 1983, o FMI entra em todos esses países, oferecendo empréstimos stand-by. O empréstimo do FMI é assim, o FMI não entrega o dinheiro não, ele deixa o dinheiro aqui. Se aquele país privatizar o que ele manda privatizar, fizer os contratos que ele está mandando fazer, e etc, etc, aí ele libera o recurso lá fora para os bancos, tá? Então, o FMI chegou em 1983 com várias imposições, inclusive de reforma de previdência, de privatização e tudo mais, e exigiu que os bancos centrais de cada país assumissem o papel de devedor de toda aquela dívida da década de 70, inflada pelas taxas de juros, não só do setor público, mas também do setor privado. Então, dívidas de bancos, dívidas de empresas até multinacionais, passaram a ser dívidas do Banco Central do Brasil. Esses contratos feitos na década de 80 em Nova York, segundo as leis de Nova York, tem um parecer brilhante do senador Severo Gomes, acusando a nulidade, a inconstitucionalidade, etc., desses contratos. O que aconteceu? Houve uma suspeita de prescrição dessa dívida, desses contratos, em que o Banco Central assumiu o papel de devedor, uma suspeita gravíssima de prescrição em 1992. E aí? Ninguém olhou para isso. Em 1994, essa dívida junto a bancos privados internacionais, suspeita de prescrita, foi renegociada em Luxemburgo, paraíso fiscal, no chamado Plano Brady. E os títulos resultantes dessa negociação não podiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores regular do mundo, porque eram títulos totalmente irregulares. O que o Brasil fez? Aceitou esses títulos como moeda de privatização. Metade da Vale foi paga com esses títulos. E aceitou também como troca pela dívida interna, que lá no início do Plano Real estava pagando juros de quase 50% ao ano, com desculpa de controlar a inflação. Então, esse breve resumo é para mostrar que a dívida, ela não se resume a uma questão só ali da dívida, uma questão financeira. Ela tem sido a justificativa para as privatizações do patrimônio público, ela tem sido a justificativa para contrarreformas e para todo esse desajuste de política monetária, para sustentar esse que nós chamamos sistema da dívida. Tá? Nós não temos aquele endividamento público que financie o Estado. Nós temos, em grande medida, o sistema da dívida, com vários mecanismos até inconstitucionais, ilegais, fraudulentos, né? Que é preciso que a sociedade entenda isso, porque o que está acontecendo com o nosso rico país? Nós nascemos num país riquíssimo e somos o país mais injusto do planeta. E agora, com essa PEC 6, querem que fique mais injusto ainda. Não é possível. As pessoas têm que acordar. Não é? Eu costumo dizer usar nas palestras que eu faço, que é como se as pessoas estivessem dentro de uma caverna.
acreditando nas sombras. Hoje, quais são essas sombras? É que o Brasil está quebrado. Como quebrado? Com essa riqueza toda, com 4 trilhões líquidos. A outra sombra é que tem que fazer essa reforma de qualquer jeito. Outra sombra é que as coisas têm que funcionar do jeito que tem que funcionar, que o Banco Central tem que ficar independente para fazer o que ele quiser. Isso tudo é sombra. Nós temos que tirar o nosso povo da caverna. Nós temos que tirar o povo da caverna para enxergar as imensas potencialidades do Brasil, para enxergar o que realmente precisa ser corrigido urgentemente, né? Porque a gente pode imediatamente ter outro país, né? Um país muito mais justo, muito mais correto, que é o que eu entendo que todas as pessoas querem, né? Daí que vem o boicote para esses temas, porque quem sai da caverna é como lá, quem sai das sombras, enxerga o mundo todo colorido, adianta alguém querer convencer de novo essa pessoa que a verdade eram aquelas sombras? Nunca mais.